Boa tarde, aliás, boa noite, porque apesar de nós estarmos fazendo, é o primeiro programa que nós estamos apresentando gravado aqui no Tabuleiro do Mundo. Nós estamos gravando aqui à tarde hoje. Eu, aqui no Vale do Ipiranga, estou tendo o grande, enorme prazer e satisfação de receber o Marcelo Pimentel, que atendeu o nosso chamado e hoje vai abordar um assunto extremamente espinhoso. Primeiro vou fazer a apresentação, claro. Ele é oficial da reserva do Exército Brasileiro e fez a escola fez na ESSEMI, se não me falha a memória, mestrado em Ciências Militares, e também foi comandante de unidade, e hoje em dia ainda está fazendo uma nova graduação em Ciências Sociais, ou seja, tem múltipla formação, e aceitou vir conversar com a gente, e vai abordar um assunto também extremamente sensível no Brasil de hoje, que é justamente o que ele denomina de o partido militar, e relacionado com isso profundamente a questão da disciplina ou indisciplina dentro das Forças Armadas Brasileiras. Antes que eu esqueça, eu quero pedir, por favor, para que os camaradas que gostarem, por favor, que curtam e indiquem e acompanhem, assinem ou subscrevam o nosso canal e coloquem o sininho para que, quando houver novas publicações, sejam informados. Então, já vou passar a bola para o Marcelo, vou pedir para que ele, por favor, já deu o boa tarde dele, que vai ser o boa noite, mas falando justamente sobre esse aspecto que é tão pitoresco de um partido militar, justamente daqueles que são proibidos de participar de organizações partidárias, nos 3 regulamentos, tanto no Decreto 4346, quanto no 75622, quanto o 55845, né, os 3 regulamentos militares proíbem em vários, inclusive do Exército e da Força Aérea, são bem extensivos, proibir que não apenas se manifestem, como não pode nem ir fardado, e ainda assim ele chama de o partido militar. E eu já vou rolar a bola, Marcelo, por favor. Primeiro, muito obrigado, seu boa tarde para o pessoal, por favor, mas já começa com essa bola sua, desse partido militar, que não é de direito, mas sem dúvida é de fato. Bom, Luiz, obrigado pelo convite de bater esse papo contigo aqui para o canal, para o seu canal. Eu vou responder as perguntas que você me fizer, mas antes de respondê-las e de me expressar, eu devo dizer que essas expressões, já que você abriu falando de normas, né, de normas que regulam, de certa forma, estabelecendo proibições a condutas de natureza política dos militares, que somos nós, integrantes das Forças Armadas, na ativa e na reserva, exatamente como oficial na inatividade, na reserva, desde 2018, uma lei, a 7.524, de 1986, garante ao militar inativo a livre expressão de seu pensamento e da sua opinião sobre temas de natureza política, filosófica, ideológica e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. Você citou o decreto 4346, que é o regulamento disciplinar do Exército, se não estou enganado, né? Então, é nesse sentido que eu faço a minha expressão do pensamento sobre esses temas, esses assuntos. E, evidentemente, as menções que eu fizer a pessoas civis ou militares, já que militares na mesma condição minha, na inatividade, ou mesmo na ativa, exercem cargos de natureza política, que são sempre de interesse público, né, e cujas ações repercutem na vida das pessoas, inclusive muitos são candidatos a cargos eletivos, serão sempre em função das suas ações políticas, no sentido genérico da expressão política, e que são necessariamente públicas, né? Então, é nesse sentido que eu faria as críticas, jamais em relação às carreiras de companheiros, ex-companheiros, colegas, ex-colegas de profissão, e muito menos das suas vidas privadas. E, em terceiro lugar, o que me move a aceitar o seu convite, ou, de forma geral, a participar deste debate, né, sobre o amparo da lei,
é a minha contrariedade intelectual, ética, de natureza ética, muitas vezes, em relação a este fenômeno sócio-histórico redivivo do protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, entendendo cúpulas hierárquicas como aquelas pessoas que ocupam ou que têm os postos hierárquicos as mais do topo das carreiras, né? Os generais, no caso do Exército e da Força Aérea, da Aeronáutica, e coronéis, né? E no caso da Marinha, os almirantes e os capitães de mar e guerra, que são os topos das carreiras de quem escolhe por livre opção ingressar na carreira militar, que é muito bonita, que é muito importante, muito relevante, mas que, por diversas condições, está revivendo esse fenômeno. Eu acho esse fenômeno, sou crítico a ele, porque eu considero anacrônico, eu considero anti-histórico, porque impede que a história passe, né? E nós veremos os livros da história para escrever novas páginas na história do Brasil. Ele é impróprio, porque não cabe, não é próprio das Forças Armadas de democracias liberais, no sentido político da expressão liberal, esse tipo de protagonismo. Ele é indevido exatamente por ser impróprio, ser anti-histórico, e muitas vezes por ser ilegal nas suas manifestações, e ele é, no mínimo, insensato, né? Porque cria precedentes que podem ter efeitos muito negativos sobre aqueles fundamentos de qualquer força armada de algum relevo no mundo, que é a coesão interna dos seus integrantes, especialmente de suas cúpulas. Então, feita essa introdução, eu te respondo que uso a expressão partido, né, por várias razões. Eu vou citar algumas razões pelas quais eu resolvi adotar essa expressão e depois eu vou conceituá-la, né? Como é que eu enxergo este grupo, porque de fato é um grupo, né? O partido é um grupo, é uma associação, um partido político. Então, este grupo também tem características de um partido. Várias razões. Vou citar algumas. Em 2019, eu já na reserva, quando observei a montagem do governo, atual governo, e percebi que cúpulas hierárquicas das forças do Exército, em particular, que é a minha força, né? Inclusive colegas de turma, companheiros, ex-comandantes, etc., passaram a ocupar cargos protagonistas de natureza política no governo, e não só no primeiro escalão, mas também no segundo escalão, terceiro escalão, até mesmo aquelas escolas cívico-militares que contam com milhares de militares inativos. Eu comentava com um militar da minha convivência, da ativa, né, convivência familiar, por pergunta dele, né, ele, curioso para saber o que estava acontecendo, eu expliquei onde estavam todos esses militares e ele, de forma muito natural, né, virou para mim e disse: não, verdade, concordo, houve uma espécie de aparelhamento, não sei se foi essa exatamente a expressão que ele usou, mas o outro lado, quando governava, fazia o mesmo, aparelhava a máquina pública. Então, de imediato, eu percebi que ele estava percebendo aquilo como a ação de um partido, de um lado político. Lado político é partido, né? Um partido que vence eleições, monta o governo de acordo com as forças da coalizão que lhe ajudaram a vencer as eleições. E ele estava percebendo, e mais ainda, ele estava se percebendo na condição de oficial na ativa, de um posto hierárquico intermediário, né, mas já comandante de alguma fração, como parte deste partido, ou que suas ações na ativa poderiam ser influenciadas, de alguma forma, por essa partidarização, né, por ele se entender assim, ou ver que as cúpulas hierárquicas não só se entendiam assim, como se agiam assim. Essa é uma das razões pelas quais me despertou o interesse de falar em partido. Uma outra é de natureza puramente intelectual, porque desde muito jovem, de cadete ainda, eu entrei no Exército em 81 e saí formado na AMAN em 87, né? Foram 7 anos de formação, ensino médio feito na Escola Preparatória de Campinas e os 4 anos aí próximo onde você reside, em Resende, né? Na Academia Militar de Agulhas Negras, das Agulhas Negras. Nesses 7 anos de formação, né?
de um militar, eu percebo que esta ação, esse protagonismo político poderia comprometer as novas gerações de militares, né? Nesse sentido de aderirem por questões de exemplo às ações e condutas e visões político-ideológicas dessas cúpulas. Então, isso me preocupa. Mas, desde aquela ocasião, eu procurava entender mais sobre a instituição a que pertencia. E ressalto, pertenço com muito orgulho ao Exército Brasileiro, e é por este orgulho que eu estou aqui, tentando defender este Exército que eu ajudei a construir nesses 30 anos de democracia, desde que eu saí da AMAN em 87, já em democracia, né, até 2018, quando eu ingressei na reserva. Então, eu lia sobre o assunto e via em algumas abordagens ou de acadêmicos, né, brasileiros, ou brasilianistas, ou mesmo jornalistas importantes, que alguns usavam a expressão partido militar, ou partido fardado, né, ou partidos militares, para descrever, né, aquilo que eles viam, né, nos anos 60, 70, ou aquilo que eles estudavam, né, deste protagonismo nas outras eras, nas outras épocas históricas, desde que o Brasil, 200 anos atrás, se tornou um país autônomo, né, e construiu um Estado, passou a construir um Estado. Então, vou citar alguns exemplos. O próprio Oliveiros S. Ferreira, que é um jornalista conservador, foi editorialista do Estadão por muitos anos, é até padrasto, se não me engano, padrasto do jornalista William Wack, né, que atualmente está na CNN. Ele empregava a expressão partido fardado para descrever este protagonismo. Às vezes ele parecia concordar, né, com a ação do partido fardado, outras vezes ele parecia ser crítico, mas eu lia, né? 2 livros me marcaram muito. Foi A Vida e Morte do Partido Fardado, de Oliveiros S. Ferreira, eu acho que é do final dos anos 70, já dos anos 80, se não me engano, e Forças Armadas para quê? Né? Então, esses 2 livros eu li como jovem tenente, servindo aqui na minha terra, no Recife, que foi a minha primeira guarnição, quando eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer um curso, de cursar a Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, logo após a Constituição, né, em 1991. Então, eu passei a me interessar porque, quando eu ia na faculdade, eu percebia uma visão um tanto negativa, né, dos professores. Alguns professores muito eminentes foram, de alguma forma, afetados pela ditadura, né, dos meus colegas, e apesar da Faculdade de Direito do Recife ser, digamos assim, um ambiente acadêmico conservador, mas havia ali, mesmo sendo um ambiente conservador, uma certa visão muito crítica sobre aquele exército que eu pertencia por 25, 26 anos e que aprendi, ao longo da minha formação, a entender como uma força política protagonista, né? Eu imaginava até poucos anos antes que eu era filho de uma revolução, né? Até porque meu pai militar conheceu minha mãe por conta dos atos de 64. Então, eu comecei a perceber e a ver que é preciso mudar a imagem das Forças Armadas. Para que mude a imagem das Forças Armadas, naquele Estado democrático de direito que emergia da Constituição, era preciso entender a história das Forças Armadas. E eu era curioso e comecei lendo Oliveiros S. Ferreira. E também o brasilianista Alain Rouquier, um francês da Universidade de Sorbonne, se não me engano, que reuniu um grupo de historiadores brasileiros, de cientistas sociais, cientistas políticos, e escreveu um livro bastante pequeno, até pequenininho, né, curto, chamado Partidos Militares no Brasil, em que ele e o professor Eliezer Riso, o professor Manuel Domingos Neto e o professor Antônio Carlos Peixoto, acho que o Antônio Carlos já falecido, e o próprio Alain Rouquier, o brasilianista já falecido, usavam a expressão partidos militares para descrever aquela disputa que havia dentro dos quartéis entre os anos 20, 30 até 64, né? Ou até 79, que foi a época em que eles escreveram o livro, e enfocando muito mais no período democrático de 45, de 46, né, da Constituição de 46 até 64, com a disputa daquelas correntes militares, uma nacional desenvolvimentista, tida como legalista, e outra mais internacionalista, americanófila, tida como pejorativamente entreguista.
em que se debatiam no Exército e disputavam poder, por exemplo, às vezes as cúpulas hierárquicas da corrente nacional desenvolvimentistas ganhavam a eleição do clube militar, enquanto o Ministério da Guerra era comandado por um representante de cúpula hierárquica entreguista. E havia essas disputas que entravam no quartel, saíam do quartel. E isso tudo aconteceu de 46 a 64, exatamente depois de uma outra fase em que o Exército viveu, né, estados de indisciplina crônico causado pela disputa política desde a esquerda revolucionária de matriz comunista, do Luiz Carlos Prestes, do Agildo Barata, por exemplo, até a direita fascista, do capitão Mourão, né, o capitão Olímpio Mourão, que depois desencadeou 64 lá, descendo com as tropas de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Então, na época, acabou gerando o Estado Novo, né? Então, usavam essas expressões partido militar, ou partidos militares, para descrever o tema. Então, isso me fez me inspirar para usar a expressão. E a terceira razão, além do comentário deste oficial da reserva, do oficial da ativa, dessa minha leitura sobre o assunto, sobre essa ótica do partido militar, quando eu comecei a ver, a ler as análises do jornalismo e da própria academia e a leitura das lideranças políticas, até de oposição ao governo, sobre o cenário político, e comecei a ver a especulação sobre uma ala militar só, né, que os militares embarcaram no governo Bolsonaro na última hora, em 2018, ou que essa ala militar era anti uma determinada ala ideológica, ou seja, lutava no governo contra uma tal ala ideológica, que essa ala ideológica tinha um gabinete do ódio. E eu conhecendo as árvores dessa floresta, como eu geralmente conto, né, percebia que os analistas viam só a floresta e não percebiam que essa floresta, que era o governo Bolsonaro, a ideia de ter um governo Bolsonaro, a montagem do governo, a estrutura executiva do governo era completamente verde-oliva, ou branca, ou azul, né, considerando as outras forças armadas. Então, eu passei a usar essa expressão para que eles entendessem, porque eu passei a fazer esse comentário de forma pública, que aquilo não era apenas uma ala, uma circunstância eleitoral. Aquilo era a reedição deste fenômeno sócio-histórico, do protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, que nos acompanha há 200 anos. Acontece que, nos primeiros 50 anos da nossa trajetória, né, de país autônomo, de 1822, né, podemos considerar de 1808, né, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, a criação da Academia Real Militar em 1810, né, a semente da AMAN, por exemplo, e até 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, o protagonismo militar das cúpulas hierárquicas eram predominantemente na esfera militar, garantindo a estabilidade das fronteiras, estabelecendo as linhas de fronteira com os nossos vizinhos. Pois não, Luiz? O primeiro curso superior do Brasil, foi inaugurado no Brasil, foi de 1810, das escolas militares, né? Foi, se eu não me engano, o da Marinha foi um pouco anterior, mas foi foi militar com a vinda também, do Dom João VI para o Rio de Janeiro, né? Justamente. Se criou instituições que existem até hoje, o Banco do Brasil, por exemplo, a Escola Militar, né? A Academia Real Militar, de 1810. Exatamente. Então, veja, esse protagonismo militar ele esteve presente até 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, né? Acontece que nos próximos 150 anos, os 150 anos seguintes, que combinam com 2020, né, de 1870 a 2020, 2018, para ser bem específico em relação ao ano eleitoral, esse protagonismo militar, por diversas razões, virou um protagonismo político. Basta você ver o desenho do Conselho de Ministros do Segundo Império ou do Senado do Segundo Império, né? O mesmo da Câmara do Segundo Império, você vai ver lá os personagens das cúpulas, tanto do Judiciário, né,
como da Igreja Católica, padres, bispos, etc., né? E principalmente das Forças Armadas. Não se pode esquecer que Caxias era um senador conservador, Osório era um senador liberal, né? Mas ambos chefes militares da guerra. Então, eles usaram, né? Foi uma espécie, foi mais ou menos natural. Isso aconteceu nos Estados Unidos, quando o Norte venceu o Sul e o general Grant se transformou, foi eleito presidente dos Estados Unidos, né? E em outras ocasiões, o general Eisenhower, que venceu a Segunda Guerra Mundial pelos aliados, comandante militar, foi presidente dos Estados Unidos. Então, no Brasil aconteceu um processo similar no Império, né? Os generais, os chefes militares viraram personagens políticos, mas não provocaram rompimentos institucionais, diga-se de passagem, Luiz. Então, era o desenho das elites, né? E aí um outro autor importante, o José Murilo de Carvalho, né? Mineiro, estudioso do assunto, e tem um livro seminal, Forças Armadas e Política no Brasil, em que ele descreve esta relação. E um outro livro muito importante, embora pouco falado, que eu esqueci exatamente como é o nome, mas é o Teatro das Sombras, ou como era a conformação das elites no Império, em que ele descreve, faz o desenho muito claro desses protagonismos. Mas o fato é que de 1870 para cá, né, esse protagonismo político foi muito claro. Fundação da República, uma das questões que gerou a República, a questão militar, os dois primeiros presidentes numa espécie de ditadura. Inclusive, o Marechal Deodoro fundou a República, insuflado lá pelo instrutor da Escola Militar da Praia Vermelha, o tenente-coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães, positivista, né? Era monarquista, derrubou o imperador, fundou a República, convocou uma Constituinte e não quis aceitar a Constituição que a Constituinte elaborou, né? Fechou o parlamento, acabou renunciando. O seu vice assumiu, o Marechal Floriano Peixoto. Então, os 3, 4 primeiros anos da nossa República foram uma espécie de ditadura militar, né? Depois as elites civis vieram e conseguiram controlar, né? Mas entende-se, até se entende, era um Estado em formação, um novo sistema político, né? Então, esse protagonismo ainda continuou residual na primeira década do século XX, até que as missões militares estrangeiras, a missão militar alemã, né, a missão militar francesa, vieram profissionalizar as Forças Armadas de modo a superar esta fase de protagonismo político e inaugurar uma fase em que as Forças Armadas, o Exército e a Marinha, não existia Força Aérea ainda, se dedicassem às suas missões, até porque estávamos vivendo aquela corrida armamentista pré-Primeira Guerra Mundial, né? E era necessário que o Brasil tivesse força armada como um ator global, assumindo posições importantes pelo seu tamanho, pela sua importância geopolítica em relação às rotas comerciais do Atlântico Sul, né, etc. Então, essas missões militares, alemã, francesa, foram importantes para essa profissionalização, interrompeu aquilo que se chama de primeiro tenentismo, né? Embora tenha havido a própria eleição do Marechal Hermes, em 1900, se não me engano, 1906 a 1910, não me recordo muito do mandato dele, que marcaria o final deste primeiro tenentismo. Mas em 1922, 5 de julho de 1922, já é quase exato 100 anos, né? Houve o episódio dos 18 do Forte, que inaugurou o segundo tenentismo. Os tenentes do segundo tenentismo ajudaram a Revolução de 30, depois do segundo 5 de julho de 24, a coluna Prestes. Vargas se associa aos tenentes, prometendo-lhes anistia, né, e acaba conseguindo que os tenentes participem do golpe de 30, ajudam o Vargas a estabelecer o regime, lutam na Revolução Constitucionalista, tanto do lado de São Paulo, quanto do lado do governo Vargas, né? Fazem a intentona comunista em 35, né? O Estado Novo de 37 é um golpe, ou um autogolpe, se quiser chamar assim, de viés militar. Góes Monteiro e Dutra foram as lideranças militares de Vargas, e Vargas é ex-aluno de escola militar, não se pode esquecer isto, né? Então, o Estado Novo tentou
eliminar os extremismos dentro do Exército, de modo a que não houvesse aquelas políticas do Exército, no Exército, né? Ou os partidos no Exército, mas a política do Exército, mais organizadamente, com um partido de sustentação ao governo, que, de certa forma, e com todo o perdão das comparações históricas puderem ter algum grau de imprecisão, é o que acontece hoje, né? Este partido está unificado, esta força está unificada, sem divisões aparentes, né? E não há, de fato, né? De forma de sustentar este governo, que é um governo, é um governo militar, de um capitão do Exército, um general do Exército, que é o vice, outro general que é o candidato a vice na sucessão. Então, esse segundo tenentismo gerou 64. Redemocratizado o país em 45 por um golpe do Dutra, né? Sobre o Vargas. O Dutra ajudou o Vargas a fazer o Estado Novo. O Dutra derrubou o Vargas, né? Na verdade, o Vargas fez uma renúncia obrigado, né? Pelas circunstâncias, porque havia dois generais querendo substituir o Vargas, o general brigadeiro Eduardo Gomes, já pela embrião da UDN, né? E o próprio Dutra, que acabou vencendo as eleições em 45 e convocou a Constituição em 46. Então, de 46 a 64, aqueles partidos militares, aquelas disputas que durante o Estado Novo não se via muito, voltaram democraticamente, entre aspas, porque cada corrente disputou poder. Em todas as eleições, Luiz, de 45 até 60, havia pelo menos uma candidatura de general ou brigadeiro. Teve eleição que teve duas, né? Então, esse protagonismo também se deu durante a democracia. Mas isso não foi bom, né? Seja com Lott, Juarez Távora, Eduardo Gomes, né? Esses generais que disputaram eleições, essas disputas acabaram passando para dentro dos quartéis, né? E gerou um ambiente para 64. Então, 64 marca digamos, o início do fim dessas disputas de partidos militares. E passa a ver com o expurgo de correntes ligadas à esquerda ou nacional desenvolvimentista. O general Lott nunca foi comunista, né? Mas foi exilado, foi preso, né? E outros decidiram lutar contra o regime e acabaram sendo mortos, assassinados, torturados, né? Aposentados ou fizeram a autocensura, né? Se calaram. Então, durante 64 e 85, isso terminou essa disputa interna, porque precisavam executar um projeto de desenvolvimento nacional, né, que acabou não sendo, apesar de algumas realizações importantes, acabou não sendo efetivo, porque gerou uma crise econômica que perdurou durante os anos 80 e 90, atravancando um desenvolvimento sustentável, né, do Brasil, em termos econômicos. Então, a própria ditadura teve o mérito de tentar, na forma da lei, evitar esta politização, quando, por exemplo, limitou a carreira de general a 9 anos. Quando, por exemplo, sistematizou a promoção a general, né? Para você ter ideia, o tenente Cordeiro de Farias, que ajudou o Getúlio no golpe de 30, foi promovido de tenente a general em 4 anos. De tenente virou general em 4 anos. E foi general durante 32 anos. Até 68, se não me engano, foi general. Foi interventor, foi governador eleito, foi governador aqui do meu estado, Pernambuco, foi interventor no Rio Grande do Sul, né? Então, a ditadura teve este mérito de tentar, de uma vez por todas, já prevendo o fim da ditadura, já prevendo o depois da ditadura, de pelo menos sustar esta politização, porque entendeu que isto era ruim para as Forças Armadas. A própria Lei 6.880, que é o nosso estatuto dos militares, que regula direitos, que regula deveres e que estabelece quais são os preceitos éticos que nós somos obrigados a seguir na ativa e na reserva, ou reformado, aí de 1980, já com a lei da anistia assinada, já com o processo de abertura lenta, gradual e segura e sob controle das cúpulas hierárquicas em curso, exatamente para garantir que o militar não reeditasse ou se provocasse aqueles períodos tão negativos que a própria ditadura reconheceu que eram negativos, né? Por exemplo, Luiz, eu vou encerrando porque já está longa essa primeira resposta. O artigo 28
da Lei 6.880, ao estabelecer o que é ética militar, decoro da classe e pundonor militar e honra militar, determina por diversos preceitos, que são incisos, né? Como tem os incisos do artigo 5º da Constituição, os direitos garantidos individuais. No artigo 28 tem vários incisos que definem quais são os preceitos éticos que os militares devem seguir para, digamos, caracterizar, dentre outras coisas, os seus valores, né? Tem lá não mentir, não faltar à verdade, tratar com respeito os subordinados, superiores, com respeito também. E tem lá no inciso 17 do artigo 28, né, que tem um caput muito bonito, o artigo 28, e no inciso 17 está lá: o militar não deve usar designação hierárquica, general, coronel, major, capitão, cabo, para obter vantagem pessoal ou favorecimento pessoal de qualquer natureza, para si ou para terceiros. Quando ele diz o militar em geral, né? E o inciso 18 é mais específico. Diz lá: o militar na inatividade deve abster-se de, a linha A, usar designação hierárquica. Aliás, o inciso 18 é: o militar na inatividade deve abster-se de usar a designação hierárquica nas seguintes situações. A linha A, em atividade político-partidária. Se você verificar hoje as milhares de candidaturas de militares a cargos eletivos, você vai ver, junto ao nome de batismo do Eduardo Pazuello, do Hamilton Mourão, ou seja lá de quem for, a designação hierárquica, em flagrante descumprimento da norma que a ditadura criou, claro que legitimamente pelo Congresso que existia na ocasião, em 1980, né? Normas para evitar a associação da imagem do Exército à visão política e ideológica dos militares individualmente, que é legítima. O militar pode se candidatar, pode ser votado, mas de acordo com a lei. E a lei diz que ele não deve usar sua designação hierárquica, porque a ditadura já imaginava que esta associação poderia levar a política de volta aos quartéis, porque na medida em que milhares de oficiais, e são os exemplos, né, usam, praças também podem usar, e se usam, por um lado, político-ideológico à direita, outros militares que pensem de forma distinta podem usar também pelo lado político-ideológico da esquerda. E é inevitável, porque hoje os quartéis não são mais só de pedra e cal, também são os quartéis virtuais dos grupos de WhatsApp, né? Que a política acabe penetrando não só no quartel, mas naquela entidade chamada família militar, que amplia muito a base eleitoral do Partido Militar. E agora eu vou conceituá-lo para, de uma vez por todas, encerrar. O que é o Partido Militar, que é metáfora que eu descrevo? É um grupo coeso, característico do nosso ethos, hierarquizado e disciplinado, também característica do nosso ethos, informal, ou seja, não existe estatuto, não existe registro, não existe reuniões periódicas, ad hoc, ou seja, funciona como, que tem uma característica autoritária, intrínseca, ou pelo próprio pensamento dos que integram o grupo, ou pela própria expressão da autoridade militar fora do lugar. Por exemplo, quando o general Pazuello, numa certa live, disse: é simples assim, um manda e o outro obedece. Ele estaria absolutamente coberto de razão se ele estivesse se referindo ao seu comandante, né? Mas ele estava, como ministro de uma política de saúde, se referindo a um ato político do presidente que tem repercussão de interesse público de não comprar vacinas. Então, não é simples assim, não. É completamente fora de lugar. Então, quando o ministro da Saúde fala isso para justificar que não vai comprar vacinas do Butantan, no caso, porque o presidente da República, que também é um político, achou que não devia comprar, não é um manda e outro obedece. É o seguinte: se eu sou ministro, acho que devo comprar, o senhor, que é meu chefe, nomeou-me, acha que não deve, eu vou me demitir, porque eu tenho satisfações a dar à minha base política, ao meu partido, e assim por diante. Mas por isso que eu digo, a autoridade mal localizada, mal exercida, pode ser autoritarismo.
e foi o que caracterizou. Então, esse grupo tem essas características e ele tem um projeto político de poder, um projeto de poder político de natureza hegemônica. Hegemônica no sentido de que não se limita à conquista do cargo de presidente, vice, mas de outros cargos, em outras esferas, em outros poderes, de modo, inclusive, a militarizar ou a expressar este poder sobre a própria sociedade, sobre instituições, no sentido sociológico, né, da expressão da sociedade. Então, esse projeto de poder político, esse grupo, ele tem uma direção, porque ele também não é um fato social da teoria sociológica que existe por si mesmo, independente da nossa vontade. Ele existe pela ação de pessoas, né? É uma aproximação de um pensamento de Durkheim com Max Weber, o fato social e a ação social. Ele é um fato social em termos, mas ele é movido por uma ação deliberada das cúpulas hierárquicas formadas na AMAN. Eu posso estender para a Escola Naval em alguma medida, posso estender para a Academia da Força Aérea em alguma medida, nos anos 70, que é a geração na qual se formou o capitão Bolsonaro. É a geração de Bolsonaro, são os seus contemporâneos de academia militar, que se formaram como jovens cadetes nos anos crônicos da ditadura, né? Porque quando eu digo que, por exemplo, o general Mourão se formou em 75, da arma de artilharia, que é inclusive a minha arma, na AMAN, significa que ele entrou na carreira militar no final dos anos 60, ou no início dos anos 70, na época das 5. Então, o que aquele jovem via é muito determinante para a formação do seu pensamento ao longo da sua carreira, da sua vida. Então, essa geração é a que dirige este grupo, que eu chamo de Partido Militar, para facilitar a comunicação e entendimento, que é fácil de entender o que um partido quer, né? O partido quer conquistar o poder, se articula e se organiza para conquistar o poder, se manter no poder. Então, este grupo, essa geração, instrumentaliza as Forças Armadas. Não são as Forças Armadas, mas são a parte importante delas, são as cúpulas hierárquicas. Elas instrumentalizam Forças Armadas, e quando eu digo Forças Armadas, como instituição, o que são Forças Armadas? São 3, né? Exército, Marinha, Aeronáutica. Instrumentalizam de que forma? A imagem das Forças Armadas, que era, até 2018, muito positiva na percepção da opinião pública. Quando eu digo instrumentalizam, que usam essa imagem como instrumento, como ferramenta para este projeto político hegemônico de poder, de conquistar o poder, né? Usa, além da imagem positiva, usa os militares das Forças Armadas, na ativa e na reserva, e seus entornos familiares e sociais como base eleitoral e militante. Porque nós sempre votamos, os militares sempre votaram. Votar é um ato natural, né? Praticamente, entre aspas. O que os militares nunca fizeram nesses 30 anos de democracia foi militar, funcionar como cabo eleitoral, chegar para o meu porteiro e dizer, olha, vote em Bolsonaro porque ele é um mito, ele é um cara muito importante, muito bom. Chegar na padaria, no posto de gasolina, para o meu grupo familiar e dizer, olha, eu sou militar, Bolsonaro é militar, um excelente militar. Então, meus companheiros, e aí começou a minha contrariedade já na ativa, com este tipo de comportamento militante. Que um colega diga para o outro, eu acho que eu vou votar em Bolsonaro, eu acho que eu vou votar em Lula, o Haddad, o Ciro, o Alckmin. Isso não é motivo de ser leuma, ou não deveria ser. Mas passou a ser, Luiz, a partir do momento em que, aí é que é importante, esta geração dos anos 70 chegou ao generalato no início dos anos 2000, né? Por coincidência, veja, na época em que a esquerda, pela primeira vez, venceu eleições e passou a governar, ainda que seja uma esquerda, uma centro-esquerda, né? uma esquerda trabalhista, sindical, não uma esquerda dogmática, uma esquerda histórica, né? Marxista. Né? Não se pode dizer que o PT é um partido marxista, no sentido próprio da expressão. Né? Então, essa geração começou a chegar ao generalato, começou a mandar, né, no exército, a comandar tropas, e começou a regenerar aquela imagem do capitão, que era um mau exemplo, que saiu do exército pelas portas dos fundos,
que mergulhou na política para ficar milionário, e conseguiu, porque no Exército ele não conseguiria ficar milionário, né? Um oficial do Exército, ao final da carreira, consegue se organizar muito bem, como coronel, comprar um apartamento próprio, se der sorte, sem financiamento, né? Então, o capitão Bolsonaro conseguiu o objetivo de ser rico, de ter uma vida confortável, vivendo no serviço público, mas pela política, de colocar na política toda a família dele. E essa imagem foi sendo regenerada quando essa geração dele chegou ao generalato, começando a convidá-lo para locais em que ele era ou proibido, logo que saiu do Exército para a ativa, ou que não era nem convidado, porque se temia que ele transformasse o quartel numa plataforma eleitoral para ele, para os seus agregados políticos, etc. E lá, o quartel não era para ser lugar de política depois da Constituição de 88, depois das eleições da nossa história. Então, essa geração, com a eleição da presidente Dilma, em vez de que coincidência histórica também, chegou ao alto comando. Começou a chegar aquele conselho, né, de 16 generais que comandam de fato e de direito o Exército, né? Os comandos militares diários, os órgãos de direção geral, setorial, as políticas do Exército, as políticas de defesa, e além de regenerá-lo, por várias razões, que eu não vou responder agora, não vou citar, criaram este projeto, usando quem já estava na prateleira, o colega Bolsonaro, né, que foi enfiado dentro da Academia Militar das Agulhas Negras para ser aclamado por cadetes em 2014. Aquele capitão que se referiu a mim, era um capitão em 2019, né, dizendo que não, outro lado também fez o mesmo. Por exemplo, era cadete em 2014, quando o deputado Bolsonaro, um mês após a vitória da presidente Dilma em reeleição, se dirigiu a aspirantes prestes a receber a espada, né, naquela solenidade que você já deve ter ouvido falar, do aspirantado, né, que mobiliza toda a região do Vale do Paraíba, do sul fluminense e tal, né, principalmente ali em Resende, Itatiaia, Penedo, né, e adjacências, que tem muito afluxo de pessoas, famílias. Então, o deputado Bolsonaro lançou a sua candidatura presidencial num discurso informal para aspirantes, foi aplaudido, foi ovacionado, foi chamado de líder, de mito, em 2014. Ora, para aspirantes chamarem aquele deputado de mito, de líder, ele foi construído para fazer isto, né? Então, as palavras do capitão Bolsonaro são muito importantes naquela ocasião. Nós, dizendo aos aspirantes, vamos levar este país para a direita. Vai morrer gente pelo caminho. Em Brasília, só apanho de bandidos. E recebeu aplausos quando disse isso de aspirantes, né? E Brasil acima de tudo, né? Acabou virando a slogan eleitoral, porque é o brado oficial da Brigada Paraquedista. Virou slogan eleitoral registrado no TSE sem nenhuma objeção do alto comando de 2018. Quem era o alto comando de 2018, meu caro Luiz? A geração, a turma do capitão Diamant, do capitão Bolsonaro. Tanto assim que o comandante do Exército em 2019 era o general Leal Pujol, o seu colega de turma, né? Ele de cavalaria, o general Leal Pujol, e o Bolsonaro de artilharia. Então, o que eu entendo sobre partido militar, sobre essa expressão, eu expliquei, não é as Forças Armadas, mas instrumentaliza as Forças Armadas, esses dois elementos, imagem pessoal, e também as suas estruturas, né? A sua história, e é o elemento dinamizador, este partido, esta ação desse grupo, de dois processos. A politização dos militares, das Forças Armadas, e, por outro lado, a militarização da política e da própria sociedade. Basta ver as escolas cívico-militares como um exemplo muito simples e imediato, né? Esses dois processos, né? Os dois processos, a politização dos militares e a militarização da política, e este elemento que dinamiza os dois processos, o partido militar, a ação desse grupo, ou o protagonismo político das cúpulas hierárquicas, constituem a estrutura fenomenológica ou a estrutura conceitual para entender este fenômeno sócio-histórico do protagonismo político das cúpulas hierárquicas, que é bem brasileiro, apesar de conexões com a alt-right internacional, de contextos internacionais que são importantes, mas é um fenômeno bem brasileiro e que não tem merecido da academia, jornalismo, da política
a devida atenção. E é muito perigoso, porque este projeto pode se perpetuar com ou sem Bolsonaro. Bom, eu agradeço demais essa primeira abordagem, que já foi bem compreensiva, e você acabou tocando realmente uma coisa que eu tinha anotado aqui. Eu anotei muito já, né? Já foram algumas páginas aqui de anotação, mas assim, você tocou no aspecto da tentativa de construção de uma sociedade militarizada. E agora, no final, você estava explicando, depois que você conceituou o partido, tocou no aspecto de que ele acaba sendo vamos dizer assim, o coordenador ou o mestre de marionetes por trás desse processo que vai acontecendo, instrumentalizando não só realmente as instituições, mas também as pessoas, né? Porque, como você lembrou, você tem as famílias militares. Nos Estados Unidos tem até o termo military brats, né? Que são os filhos militares, que é o seu caso também, as pessoas que crescem em ambientes... Enfim, e esse projeto. E aí, vamos então partir para esse segundo. Dentro desse projeto, dessa visão de mundo, você acredita que esses projetos de ampliação e de ampliação mesmo, eles estão querendo aumentar o número de escolas militares, você deve estar sabendo disso, inclusive recentemente foi permitido que elas cobrassem quantias dos seus alunos para que elas tivessem a possibilidade das suas famílias, naturalmente, para que elas pudessem cobrar dos alunos. E é um fenômeno interessante, porque ele vem ao mesmo tempo que a sociedade brasileira ela vive problemas sociais graves unicamente ou em grande maioria por causa de escolhas político-econômicas negativas, mas que acabam refletindo na criminalidade, né? E essa solução é uma solução simplista. Você não concorda que essa militarização da sociedade, que você também percebe, e que também é um movimento que existe um direcionamento de uma parcela substancial do oficialato, eu acredito, mas também de parte substancial da sociedade civil, dos políticos civis. Ela não seria um fator catalisador de conflito em médio prazo, considerando que tudo isso em médio prazo acaba virando conflito? Muito bom. A gente vai aprofundar agora que sociedade militarizada é essa, né? E veja, não, os militares aderiram a este exemplo, ou a este projeto, não porque são malvados, né? Ou porque têm má índole, porque acreditam que estão cumprindo um destino manifesto, ou uma missão institucional, né, do Exército, das Forças Armadas, de garantidoras, inicialmente, das fronteiras e garantidoras do desenvolvimento, e, mais importante, garantidoras de uma ideia de coesão nacional, de solidariedade orgânica, né? Uma ideia de que são os militares, as Forças Armadas, os guardiões dos valores, né? Que garantem esta coesão e dão a sensação de ordem, né, para o desenvolvimento. Não o pensamento positivista, Luiz. O pensamento positivista reloaded, redivivo, transfigurado com os cenários internacionais. Então, por exemplo, políticas identitárias, né? Só para citar esse exemplo, isso é um grande temor, porque se imagina que as políticas identitárias, verticalizando a sociedade, pode ser um elemento dissociador da coesão nacional, que seria garantido o desenvolvimento nacional, que influi na defesa nacional, né? Sobre o aspecto psicossocial, né? De dividir a sociedade, e a sociedade fica vulnerável a influências externas e tal. É uma visão muito simplista, mas é isso que está por trás desta motivação de mais profundidade filosófica, digamos assim, embora não seja devidamente abordada pelos militares, para essa ação, né? Porque estão se considerando como cumprindo uma missão de salvação nacional, né? Quando eu descrevo os elementos que caracterizam esse grupo como partido, o primeiro elemento que eu vou buscar, e é a base de todo o conhecimento social, é a história, né? A gente tem que conhecer história, tem que conhecer, tem que interpretar a história, né?
eu vou buscar, no primeiro elemento, a memória histórica. O Partido Militar tem uma memória histórica e uma vocação institucional. A memória histórica é exatamente as páginas dos livros de história. São as outras oportunidades em que este protagonismo político das cúpulas hierárquicas garantiu, na visão de interpretação da história, esta coesão, o gigantismo do Brasil, a unidade nacional. É o Partido da Ordem, lá construído intelectualmente por Joaquim Nabuco, né, como intérprete do Brasil. O próprio José Murilo de Carvalho usa muito a expressão Partido da Ordem, né, que não era só os militares, era a magistocracia lá do Império, era também os líderes religiosos, os senhores de terra, era o Partido da Ordem que sustentava um sistema escravista, de plantation, de fornecedor de matéria-prima. Então, é preciso entender o contexto histórico para saber de onde surgiu essa vocação institucional. Então, a memória histórica é muito clara. São os 5 de julho, são os 64, é o 37, é o 35, que foi, digamos, o start da base ideológica anticomunista daquela época, mas hoje transfigurada em outros antes do Partido Militar, né? Mas essa memória histórica é muito importante e ela é cultuada. Quando nós vemos hoje, por exemplo, ainda hoje, 2022, e eu sempre escrevo sobre isso. Quando eu estava na ativa, eu, por absoluta disciplina, né, cumpria as ordens que eu recebia. Então, quando chegava lá uma ordem do dia sobre o 64, e estava dizendo lá, tem que ler, eu lia. Se não dissesse que tinha que ler, eu não lia. Né? Tinha lá, aplicar uma palestra sobre 64 para os oficiais. Eu pegava um oficial historiador que tinha feito o curso de História, falei, livre docência, monte uma palestra e explique a sua visão de historiador, que foi 64. Então, mas hoje, até hoje, a sociedade civil também tem suas cúpulas hierárquicas, né? Digamos assim, suas lideranças políticas, acadêmicas, jornalísticas, né, de organizações sociais, admitem que as cúpulas hierárquicas funcionais, ou seja, os comandantes das Forças Armadas, expressam ordens do dia rememorando o golpe de 64 e a própria ditadura como um marco para a democracia, negando o caráter de ruptura institucional, como se fosse, foi eleito pelo Congresso Castelo Branco. Isso é uma ficção, né? Isso é uma interpretação infantil de livro de carochinha, de que o Castelo Branco foi eleito pelo Congresso Nacional, né? No dia 9 de abril de 1964. Então, esta memória histórica ela é reproduzida geração por geração. A não ser que o militar, o oficial, o sargento, faça um curso de história ou se interesse por conta própria de entender o papel da instituição a que ele pertence na história, de modo a ajudar a instituição a ter um papel importante na consolidação da democracia, o militar vai reproduzir isto nas suas conversas familiares, nas suas conversas nos seus entornos sociais, e vai influenciar, porque a imagem das Forças Armadas é muito boa. Então, não se pode admitir esse tipo de coisa. É uma coisa simples, mas que tem grande efeito. E coibi-la é uma coisa muito simples. Um manda e o outro obedece. No dia que um presidente da República, um ministro da Defesa Civil, mandar os comandantes das Forças Armadas não expedirem nem rememorarem o 64 da ditadura, já é um grande passo. Pode parecer pequeno, mas é um grande passo. Então, essa memória histórica ela é cultuada. E qual é a vocação institucional do Partido Militar, dos militares que decidem ter ação política? Salvação nacional. A cada momento tem a sua versão de salvação nacional. Vou citar a de 64, e vou dizer a qual foi, na minha visão, agora. 64, a salvação nacional era salvar o Brasil de uma possível revolução socialista, de inspiração maoísta, de inspiração foquista cubana, de inspiração trotskista, de inspiração soviética. Gramsci ainda não tinha sido relido, mas é salvar o Brasil de uma revolução comunista. Não se pode esquecer que nós somos caudatários do macartismo dos Estados Unidos, né? O papel da CIA, né? A Quarta Frota, atual US Southcom, né? O Comando Sul dos Estados Unidos era a Quarta Frota antigamente. Então, ali o pretexto era salvar o Brasil dessa revolução comunista e salvar a disciplina das Forças Armadas, porque os sargentos, os cabos Anselmos,
estão subvertendo o pilar de funcionamento da Força Armada, que é a hierarquia e disciplina. Então, sob esse pretexto de salvar a coesão das Forças Armadas, que eles mesmos, veja bem que cinismo hipócrita e auto-engano, era exatamente a ação política das cúpulas hierárquicas que gerava exemplos e referências para que as camadas inferiores ou tivessem iniciativa de ter o protagonismo ou fossem cooptadas por forças políticas de fora dos quartéis para ações políticas. Eles não percebiam que eles eram os responsáveis. Então, essa salvação nacional em 64. E hoje, qual é onde veio a salvação nacional para a reedição histórica do fenômeno social do protagonismo político? São várias causas, né? Já falando desses elementos que você citou, das outras forças sociais, né? Vinculados a aspectos de religião, né? De conservadorismo, ou de uma visão retrógrada da sociedade, anti-identitária, por exemplo, um discurso superficial, em relação ao meio ambiente, na cobiças internacionais em relação aos recursos amazônicos, né? Então, essa salvação nacional vem de onde? Também da questão da corrupção, da ação protagonista, daquele ator que estava adormecido desde o Império à magistocracia, né? O Partido da Justiça, se podemos dizer assim, o professor Conrado Ubner Mendes, da USP, colunista da Folha, e aborda, de certa forma, como eu abordo o protagonismo militar. Ele aborda o protagonismo do judiciário, né, das suas cúpulas judiciais, STF, Procuradoria-Geral. Era o Partido da Toga, lembra? O Partido da Toga, a magistocracia, como ele usa a expressão. Sim, não, mas então, na época do Império era a guerra que existia, era o Partido da Toga contra o Partido da Farda. Isso alimentou a Primeira República, Rui Barbosa e o próprio Marechal Hermes, né? Discutiu muito isso aí. Os civilistas. A influência do pai do Duque de Caxias, que acabou tendo que ser o garantidor, ele recebeu a renúncia, né, no 7 de abril e acabou convocando as eleições, e acabou participando da regência provisória, né? E depois foi eleito. Né? Mas voltando para a sua Não, foi muito boa a sua lembrança. Essa aí é a memória histórica. Essa memória essa é bem distante, porque era da época em que o Exército ainda estava garantindo a unidade nacional. Né? Não esqueça que a regência foi um período foi a época da Primavera dos Povos, né? Da Revolução Francesa em 1948, e aqui houve a Praieira em 48, a Farroupilha em 45. Então, o Exército ainda estava sendo protagonista em termos militares. E aí era muito lógico que também fosse protagonista no aspecto político. Por isso que eu digo que esse protagonismo hoje é anacrônico, porque naquela época fazia algum sentido, era um Estado em formação, um Estado sui generis, né? Porque era o único que não era república. Mas esse outro fator, essa visão reacionária da sociedade, vinculada a movimentos religiosos, né, conservadores, essa questão da corrupção, né? Então, qual foi o pretexto para hoje este grupo aderir a este projeto político das cúpulas hierárquicas dos anos 70? É fundamental. É ação social. Sem essa ação social, sem essa ação política daquelas cúpulas, o Exército ia ser como estava nos últimos 30 anos. Ia haver impeachment do Collor? Houve algum problema no impeachment do Collor? Não. A sucessão de FHC para Lula, a crise da inflação, não houve nenhum protagonismo militar, né? Por isso que é importante a questão do exemplo. Toda vez que eu falo, eu geralmente uso como título do artigo a palavra convence, o exemplo arrasta. Ou aquela frase da AMAN, se você já teve a oportunidade da AMAN, cadete, ir de comandar, aprender a obedecer. Né? Que, aliás, está escrito errado. Está escrito lá, cadete, ir de comandar, aprender e obedecer. Cadete é singular, era para estar escrito cadete, ir de comandar, aprende a obedecer. Mas aí disseram que cadete era título honorífico, aí tinha que ter o plural. As coisas que eu via desde cadete que chamavam atenção. Então, veja, esse pretexto de ser, digamos, um mediador de polarizações, porque se criou... É claro que polarizações há na política. A polarização que acompanhou o Brasil nesses últimos 20 anos era PSDB e PT. Uma esquerda, uma centro-esquerda e uma centro-direita, né? Que tinha o nome de social-democracia, mas que atuava como se fosse uma centro-direita. Ambas democráticas, ambas
que não questionavam conquistas do Estado Democrático de Direito, não falavam em golpe, eram lenientes, eram condescendentes com a existência ainda dessa memória histórica dentro das Forças Armadas, né? Mas a ação das cúpulas então impediu qualquer recidiva do protagonismo político. Então esse é o pretexto, Luiz. Foi assim que eu vi. Surgir como uma espécie de força moderadora ou força que vai, não vou usar a expressão poder moderador, que é muito caricata, mas uma força que, assessorando as lideranças políticas, vão eliminar as radicalizações de modo que haja que a polarização não seja dissociadora da nação, né? Que não atrapalhe a coesão. Por isso que a palavra coesão é fundamental. Eles estão aí porque acham que a coesão está comprometida pela polarização, quando não. É a polarização que fortalece e deixa saudável a democracia, ainda que seja hoje uma polarização como a gente vê nos Estados Unidos, como a gente vê na Europa, como a gente vê em algumas partes do mundo, uma polarização muito característica e com alguma violência. Também imaginam que isto pode gerar uma violência num estado de anomia, que pode gerar uma cisão nacional, até territorial, ou interferência de potências estrangeiras, usando causas ambientais, causas indígenas. É uma visão muito simplista. E mesmo que houvesse essa preocupação, e aí é que é o ponto, mesmo que houvesse, não justificaria nós, a quem a Constituição Federal deu a missão de defender a pátria. Ninguém mais tem essa missão, tem? Não. É o artigo 142, defender a pátria. Só nós e a nação mobilizada. Garantir os poderes constitucionais. Alguém recebeu a missão na Constituição, ou seja, do povo, de garantir os poderes constitucionais? Ninguém recebeu, só nós. E quem recebeu a missão de garantir a lei e a ordem por ação de qualquer dos poderes, por iniciativa de qualquer dos poderes? Nós também. É claro que a segurança pública é o 144. Mas, veja, quando a sociedade percebe, por melhores que sejam as intenções, essas que eu falei, né, que aqueles que devem garantir os poderes constitucionais, que são 3, né, no sentido da função dos poderes, embora poderes constitucionais possa ser entendido de uma forma mais genérica, né, na intenção do legislador de usar aquela expressão. Como? Atuando sobre o palco da política, não embaixo, garantindo a estabilidade do palco, mas sobre, participando da luta política, seja aderida a um dos polos, seja como um polo mediador inconstitucional, degrada-se a autoridade moral, institucional, de garantir poderes constitucionais. Como é que a sociedade vai ficar tranquila se suas forças armadas, que vão garantir os poderes constitucionais, são identificadas por ação das suas cúpulas, majoritariamente, como aderidas ao poder executivo, atacando o poder judiciário, né? Atacando o parlamento, participando do embate político, porque essa história de que chegou para mediar a polarização, isso não cola mais, né? As cúpulas hierárquicas estão aderidas a um polo, participando da luta política. E aqueles que se dizem dissidentes não são dissidentes do protagonismo político, eles simplesmente vão para um outro polo, não da esquerda, geralmente, mas o da terceira via, para disputar cargos políticos e continuar fazendo a luta política. O caso do general Santos Cruz e outros mais, né? Então, é muito perigoso que, por muito tempo, e já está tempo demais, não deveria ter tempo nenhum, nem um átimo de tempo, que cúpulas hierárquicas em massa, organizadas deliberadamente, frequentem o palco e as luzes da ribalta, porque aquelas lutas acabam passando para debaixo do palco, onde estão as forças que devem garantir a estabilidade daquele palco. Ele deve ser tão forte que as lutas podem ser muito polarizadas lá em cima e ele não ruir e não quebrar, né? Escolher o modelo de Estado de um país ou revisão da Constituição, seja lá o que for, tem que acontecer protagonizada pelas lideranças sociais, lideranças políticas, né? Por isso que esse processo de militarização da sociedade é a forma que eles visualizam de introjetar na sociedade, na visão deles, né? Conheço muito a visão deles, eu trabalhei a minha vida inteira com eles. Esses valores de civismo, patriotismo,
anti-sistemas, anti-identitarismos, né? Um anti-esquerdismo difuso, herdeiro daquele anticomunismo lá dos anos 30, 40, 60. Então, eles acham que podem introjetar isso pela educação, aplicando um pensamento filosófico e político de Gramsci, ao contrário, né? De criar intelectualidades orgânicas, etc., movidas ou alimentadas, estruturadas por esses valores militares, que são muito bons que sejam militares, né? Desde que aplicados do lado certo da força, né? De modo que a sociedade possa estar pacificada, ordeira e desenvolver-se no modelo, aí é que é um ponto importante, no modelo liberal de economia, né? Um Estado forte a este ponto de evitar fracionamentos sociais e políticos, mas um Estado economicamente mínimo, né? Por isso que este projeto está no papel, é o tal projeto de nação Brasil 2035, que o Instituto General Vilas Boas, e só o nome do instituto já é uma violação da lei, né? Você disse que o Partido Militar é uma violação da lei e tal. Eu uso metaforicamente, mas o Instituto General Vilas Boas, que pede doações em redes sociais, mesmo que seja para fins filantrópicos em relação a doenças raras, etc., está caracterizando o inciso 17 do artigo 28 da Lei 6.880, usar a designação hierárquica para favorecimento próprio de terceiros. Então, esse instituto elaborou um projeto de nação que prevê cobrança de universidade pública, que prevê cobrança do SUS, que prevê um Estado absolutamente liberal em termos de previdência, em redução de direitos trabalhistas, né? Uma visão política ideológica muito clara. Forças Armadas, por suas lideranças, não podem se organizar no movimento político ideológico, né? E elaborar um projeto e deixá-lo à disposição das lideranças políticas civis. Ora, as lideranças militares se constroem de cima para baixo, pela hierarquia e pela disciplina. As lideranças políticas se constroem de baixo para cima, legitimadas pelo voto da maioria da população. São completamente distintas os princípios de funcionamento das estruturas, né? Nós somos assim e a política é o contrário, e deve ser assim, né? A política é lugar de discordância, de luta, de disputa, de separações e uniões de frentes. Exército, Marinha, Aeronáutica é lugar de estrita disciplina. Não tem discussão, não tem diferença ou qualquer contestação da ordem superior. É simples assim. O manda obedece. Então, esse projeto de socialização, de militarização da sociedade, ele é movido por essa visão positivista, antiga, antiquada, retrógrada sob o aspecto social, reacionária sob o aspecto político e motivada por um Estado liberal, de economia liberal ou ultraliberal, né? Liberal não, neoliberal, né? Ou ultraliberal, traduzida pela política econômica, por exemplo, do ministro Paulo Guedes. E um Estado politicamente forte a ponto de evitar protagonismo de movimentos sociais que possam, de alguma forma, ser interpretados como comprometedores da coesão nacional, né? Porque nós somos, na visão desses senhores, os salvadores da pátria. Deixa eu então aproveitar agora, eu vou mudar um pouco, que daqui a pouco eu sei que você não vai poder ficar com a gente muito mais tempo. Eu queria abordar um aspecto que é relacionado com esse aspecto da salvação nacional e que, historicamente, o Brasil ele sempre teve, né, universidades militares muito boas, mas que a gente pode falar que ele se profissionalizou, como você lembrou, depois das missões de 1911 e 1919, mas a partir do momento que começou o desenvolvimento da bomba atômica, etc., o Brasil começou a ficar um pouco para trás em relação a essa tecnologia e, apesar de vamos dizer, um soluço que aconteceu na década de 60, 70, e que eu acredito que o general Geisel, que, apesar de algumas discordâncias ideológicas, eu reputo que era um grande militar brasileiro, ele ainda tentou sustentar isso, mas já tinha mudado a orientação mundial, não teve como o Brasil tocar isso muito mais tempo, geopoliticamente falando,
E, atualmente, o Brasil, ele vamos dizer assim, de uma maneira bem razoavelmente clara, ele está inserido dentro de uma esfera de influência total norte-americana e que é impensável, naturalmente, o Brasil ter algum tipo de devaneio de querer se rebelar contra os americanos, né? E que, hoje em dia, a gente está vendo esse questionamento da hegemonia norte-americana no campo militar acontecendo na Ucrânia de maneira substancial e com resultado que tem sido contestado pela imprensa ocidental, mas quem acompanha o noticiário especializado e também as redes sociais que não são mainstream ocidental estão vendo o que está acontecendo. Então, eu gostaria de fazer a abordagem por dois aspectos. Primeiro, por que o Brasil ele resolveu assumir essa postura tão... Eu compreendo, sei a justificativa oficial e conheço perfeitamente qual é o fundamento oficial disso, mas, do seu ponto de vista, que é o que a gente pode chamar de uma teoria crítica do estamento militar brasileiro, principalmente com respeito ao Exército, principalmente com respeito à sua arma, que é uma arma fundamental, né, num combate atual, que é a arma de artilharia. A gente está vendo as artilharias funcionando muito lá na Ucrânia, né? O tempo todo, aqueles multiple MLRS, etc., funcionando. Então, assim, como funciona isso? Qual é essa dicotomia? A salvação nacional, que, por um lado, fica debaixo da asa dos americanos, por outro. Aspecto 1, uma tremenda contradição, né? E o segundo aspecto, por outro lado, um pouco da sua análise, mas a extrema sensatez que o Partido Militar teve quando resolveu não entrar na maluquice ocidental de punir os russos ou tentar fazer com que um país daquele tamanho, uma autarquia daquela natureza que já enfrentou Napoleão e Companhia Limitada, não ia ser os ucranianos que iam invadir os russos de jeito nenhum. E o Brasil agiu muito bem, pelo menos na minha forma de analisar. Gostaria que, por favor, abordasse, então, esses dois assuntos espinhosos, Marcelo. Luiz, não dá para a gente ficar analisando a situação internacional sem fazer as ligações com o cenário interno, né? Aliás, o cenário externo. É indispensável. A gente pode fazer isso sobre várias camadas. Uma delas é a partir de uma premissa de que está havendo, talvez desde 2004, quando o Brasil foi aceito, né, pelos Estados Unidos para chefiar a missão da ONU de estabilização do Haiti, no quintal geopolítico norte-americano, né, nas Antilhas, no Caribe, está havendo um movimento de aproximação, de alinhamento militar estratégico com os Estados Unidos, né? De certa forma, antagônico ao que havia nos anos 90, que era um movimento de afastamento, de desconfiança dos Estados Unidos, e muito motivado pela questão da relação com a Amazônia, né? A questão ambiental passando a ter um protagonismo muito grande no debate internacional, muitas vezes uma pauta legítima, né, sobre o aspecto da segurança mundial, né, em termos de desequilíbrios ambientais derivados do modelo de desenvolvimento do sistema capitalista. Isso não se pode deixar de considerar, mas também como uma possível ferramenta de pressão internacional sobre áreas estratégicas do Brasil relacionadas à energia e a minérios, né? Me refiro à Amazônia Verde e à Amazônia Azul, né, referente ao pré-sal, né? Então, esse movimento, eu acho que você concorda, ele está acontecendo. Não é o governo Bolsonaro, porque mudou para o Biden, que mudou isto, pelo contrário, né? Eu acho que se acentuou com o governo democrata, até porque, por tradição democrata, o partido o Partido Democrata, né, tem uma visão de interferência, talvez seja uma palavra forte, mas de romper um certo isolacionismo dos republicanos, né, em termos de política externa. Então, eu vejo isso, eu acho que você vê também você está balançando a cabeça, estou achando que você está concordando comigo. Então, temos a mesma premissa. Muito bem. Ou seja, tudo que aconteceu em termos de política interna, como quase sempre na América do Sul e no Brasil, nos últimos 10 anos, passando pelo processo da eleição da presidente Dilma, passando pelo processo da nossa política energética em relação à quebra do monopólio, do petróleo, né, distribuição, etc.,
O processo de corrosão política da presidente Dilma, né? Não se pode esquecer aqueles episódios das escutas da NSA, né, reveladas pelo Snowden, né, do governo Obama, que inclusive fez a presidente Dilma cancelar uma visita aos Estados Unidos, né, questões envolvendo a Petrobras. Então, a Primavera Brasileira de 2013, que gerou a tempestade de 2018, né, antecedida pela chuva de 2016, né, do impeachment. Tudo isso tem relação. Evidentemente, aqui, se a gente fosse aprofundar, poderia estar andando ali na linha de cratera do vulcão das teorias da conspiração, mas não se pode desprezar que existem forças que nós não vemos, nós nunca vamos ver, que atuam para que os países ou os sistemas estatais consigam seus interesses de uma forma que não precise empregar suas forças militares para guerras. Guerras têm objetivos militares que visam conquistar objetivos políticos. Tá? Se nós conseguimos usar novas modalidades estratégicas de guerra para atingir os objetivos políticos, muito que bem, né? Ótimo. Então, a guerra híbrida, ou a guerra de quarta geração, ou os conflitos de amplo espectro, né? Ou a guerra 4.0, ou a guerra líquida, né? A gente está vendo isso na Ucrânia. A Ucrânia está numa fase militar de um conflito que já teve outras fases, né? Então, vamos lá agora para responder a sua questão. A principal liderança das cúpulas hierárquicas do Brasil, de algum efeito importante, era equacionar a nossa defesa nacional. Nós não podemos nos apresentar sobre o palco da política se nós não equacionamos a nossa defesa nacional. Aí, algumas questões são relevantes. Pela importância do Brasil e pelo recente passado de tentativa de aliança com o BRICS, né? Eu também acho que a decisão diplomática brasileira de uma certa neutralidade em relação ao conflito eurasiano foi muito positiva. É um aspecto que eu ressalto como importante. Apesar de na ONU ter acompanhado a maioria dos países condenando o agressor, que a Rússia foi o agressor, talvez a Rússia tenha caído numa armadilha e tenha tomado a iniciativa, talvez devesse ter deixado a iniciativa militar para a Ucrânia, que estava prestes a tomar, mas o presidente russo deve ter um serviço de inteligência muito efetivos que levaram àquela decisão militar. Então, sobre o aspecto da ONU, a gente acompanhou, mas sobre o aspecto das nossas relações com a Rússia, nós não fizemos essa condenação. Seria uma insensatez enorme, né, aderir ao pensamento dos Estados Unidos, né, e da OTAN. Né? Então, esse posicionamento brasileiro no tabuleiro internacional é muito importante agora para a gente descer para a defesa. Veja, num país que tem esse passado de tentativa de alianças extra-regionais, que tem um potencial econômico em termos de minérios, energia e de celeiro, né, e de fornecimento de matérias-primas. Eu não vou fazer juízo de valor sobre o modelo econômico aqui, senão a gente abre outra vertente. Será que ainda convém priorizar em termos de recursos, e eu digo recursos financeiros, recursos humanos, recursos políticos, recursos cívicos, a força terrestre em relação à força aeronaval? Porque se nós temos um país continental com a margem do Rio do Atlântico Sul, né? Se colapsar as rotas comerciais do hemisfério norte, qual é a rota comercial mundial, tirando a do Pacífico, que a China está de olho em Taiwan, os Estados Unidos está lá em Taiwan, é um problema. A rota é o hemisfério sul, né? O Brasil é de um lado, a África do Sul é do outro. Quando eu digo África do Sul, a costa africana leste, né? Aliás, oeste. E a Índia é o outro lado, e a China, e a Rússia pelo Mar Negro, é o BRICS, né? Então, será que o Brasil precisa priorizar a força terrestre, ter um quartel em cada cidade de fronteira com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Bolívia, consumindo recursos financeiros? Não é barato manter um quartel, a vida vegetativa de uma unidade, né, para ter um armamento obsoleto, um armamento desatualizado. Por exemplo, eu comandei uma unidade na fronteira de artilharia, eu vou citar uma coisa pitoresca. Uma vez o meu general comandante de brigada chegou para fazer uma inspeção na minha unidade, eu era comandante de um grupo de artilharia.
E eu tinha acabado de receber uma revista da Bibliex, um álbum bonito, a capa era a foto do primeiro tiro de artilharia da FEB no Teatro de Operações da Itália, o famoso Cabo Adão, cabo apontador da peça de obus 105mm Howitzer, de alcance de 9 quilômetros. Né? Está lá a foto do Cabo Adão disparando a peça lá na Itália, em 1944. E eu cheguei, o general chegou e falou: general, está vendo aqui o Cabo Adão nessa foto? Isso era 2010. Né? Esse Cabo Adão já faleceu, né? Um herói da FEB, histórico, mas esse canhão que ele está disparando aqui, em 1944, é o que está aqui no meu parque de armamentos do grupo de artilharia que eu comando. Então, veja, você falou de MRLS, né? de lançadores de mísseis, foguetes. Né? Então, eu digo, no aspecto antes de chegar no Exército, ainda é necessário priorizar o Exército em termos de força terrestre, em termos de força aeronaval, ou seja, força naval e força aeroespacial? Né? Eu acho que não. Eu penso que não. Nós não podemos, porque se um dia nós tivermos que empregá-los, a nossa força terrestre, que é operacional, tem suas deficiências, para defender a pátria, significa que a pátria já foi invadida. Que o nosso território já foi invadido ou por uma operação aeroterrestre, ou por uma operação anfíbia, ou por uma outra qualquer operação militar, por buts inimigos. Eu preciso ter um batalhão em Petrolina, no sertão pernambucano, especializado em combate na caatinga? Não sei, não sei. Eu penso que não. Né? Então, é essa questão que nós devíamos estar propondo às lideranças civis e colocando as lideranças civis como responsáveis por isto, para obter recursos, por definir políticas externas, alianças internacionais. Né? Eu vou passar a minha defesa territorial para os Estados Unidos? Esse é o motivo da aliança. Né? Eu vou delegar aos Estados Unidos a minha defesa estratégica, dizendo, olha, eu não preciso ter uma marinha forte, nem uma força aérea forte, a ponto de projetar poder para fora do país, porque seu US Southcom, né, seu Comando Sul dos Estados Unidos, a Quarta Frota, vai proteger o meu território. Vocês são uma potência nuclear, nós não somos, já assinamos o Tratado de Não Proliferação, nossa política, desde os anos 70, como você bem lembrou, da política do Geisel, né? Então, vocês dão nossa proteção aeroespacial, nossa proteção naval, e nós nos concentramos na força terrestre. É isso que queremos? São essas as nossas ambições? Eu vou levar os meus vizinhos a desconfiarem de mim com essa aliança com os Estados Unidos de forma bastante clara? Né? Ou seria o caso de eu fortalecer alianças internas com a América do Sul, com a comunidade de língua portuguesa da África, com a própria África do Sul, que tem uma história com muitos laços com o Brasil, até pela matriz de formação do povo brasileiro. Né? Então, eu fico me questionando neste ponto, antes de descer aos detalhes da organização do Exército, etc. Eu acho que a gente precisava pensar nisso. E outra coisa, ainda convém ter um sistema de recrutamento obrigatório no Brasil que contemple a presença nacional, de uma força cidadã, de ensinar o soldado os valores cívicos, aos 18 anos. Será que um exército altamente tecnológico, quando eu digo exército, Forças Armadas, da guerra de quarta geração, ou da quinta, que já está planejada, já está nas pranchetas, né? Que é a guerra cibernética, absolutamente cibernética, será que o sistema de recrutamento, de ensinar o soldado a cantar o hino, todo ano eu ensino uma opção de coisa para o soldado, mando ele para ser reservista, quando tiver uma guerra eu vou convocá-lo, ele vai estar pronto? Vou gastar dinheiro nisso? Ou vou ter um exército mais específico, mais móvel, mais estratégico, mais aéreo, um exército mais leve, a ponto de fazer operações táticas terrestres? Né? Porque, sinceramente, uma missão de forças especiais, de paraquedistas, é uma coisa muito bonita, uma coisa muito relevante, mas é um alcance muito limitado em termos de um país como o Brasil. Eu preciso ter unidades espalhadas pelo país todo, ou eu tenho que ter um núcleo de excelência estratégica operacional terrestre concentrado e pronto para agir e para ir a qualquer lugar? Então, são essas as questões que a gente tem que fazer, né, sobre as nossas alianças.
E esses dois pontos, o sistema de recrutamento é fundamental, porque define a formação do militar. Eu falo do soldado, mas eu falo do oficial também. Convém ainda ter somente uma academia militar e um modelo em que eu tiro um jovem do ensino médio. O jovem fez o ensino médio, faz um concurso público para ser um funcionário público e ter um plano de carreira. Eu pego esse jovem, coloco numa academia militar e digo, ó, você vai sair general daqui a 30 anos, se você estudar e se classificar bem na sua turma. Nem os Estados Unidos fazem isso. Só 20% dos generais norte-americanos passaram por West Point. A maioria passou por CPURs, né? E muitos são universitários, ou seja, já tinham um curso universitário ou fizeram um curso universitário em alguma fase da carreira e eles vão aprender a ser militares nas bases e não nas academias. As academias militares é para dar aquele fundamento militar, mas aprende-se a ser militar operacional na lida. Já dizia Camões, a disciplina militar testante não se aprende, senhor, na fantasia, lendo, estudando, se não pelejando, lutando. Então, é isso que eu tenho que questionar. A minha formação do oficial está muito na bolha, está muito hermética, sem contato com a universidade. Por que eu não pego um jovem universitário de qualquer área da ciência para as áreas que interessam a ciência militar, na área de tecnologia, na área até da sociologia, da antropologia, né? O exército americano sempre empregou antropólogos, né? O exército britânico também, os maiores antropólogos do mundo são britânicos, os primeiros. Então, preciso pensar essa formação do militar, de um militar mais atualizado ao tipo de conflito, menos ideológico, né? Porque menos do que a gente tem visto aí quando generais se candidatam a cargos políticos, o tipo de visão, né, pequena, operacional, aquela visão tática. Um general, até pela característica, tem que ser genérico, tem que pensar grande, tem que pensar de forma muito grande e pensar de forma altiva. Um país como o Brasil não pode jogar todas as fichas da sua defesa num polo de disputa mundial que está em decadência. A história é um processo, a gente sabe disso, né? Há um outro polo surgindo e a gente está dando as costas para esse polo para se aliar com um determinado, e não é que a gente vai escolher o polo que vai vencer, não. A gente tem que escolher um polo que seja de interesse para o Brasil. O Brasil, economicamente, é concorrente dos Estados Unidos, em termos de Posso fazer agricultura, uma em termos de pergunta? indústria. Né? Antes que acabe o tempo, que acabe o seu tempo, eu quero aproveitar que você tocou numa ideia aqui que eu acho Eu nem sei que importantíssima. horas são. Já temos quanto tempo de conversa? Não, são 2h40 que você falou que você teria que sair. Tem mais 10 minutos, então. Então para concluir essa observação, é então preciso que a gente se equacione como militares e cúpulas hierárquicas em relação primordial à defesa nacional e não à política nacional em outros setores, em outras áreas, porque disso nós não sabemos, não temos vocação, somos apenas curiosos. Mas pergunte. Eu ia comentar justamente isso. Você tocou num aspecto muito importante do fato dos oficiais generais eles terem um dever, em tese, de ser mais generalistas justamente por isso e trabalharem no aspecto mais, vamos dizer, estratégico e menos a parte mais básica, que seria a tática operacional, vamos dizer assim. Só que, realmente, como você já aproveitou e colocou antes, talvez o fato dessa preocupação no Brasil ser tão grande com a força interna seja justamente aquela velha ideia, que eu vou aproveitar para você pegar essa parte final, do inimigo interno, que acho que era um aspecto que estava faltando a gente tocar ainda nisso. Ou seja, a renúncia da defesa exterior, talvez, pelo inimigo interno. Essa ideia do inimigo interno agora, talvez, com aspectos de tráfico de drogas, comunismo, identitarismo, tudo, ainda é uma quimera que a gente poderia considerar relevante e que dá uma travada nesse aspecto estratégico, que eu concordo, assim, verbatim com o que você falou relativo aí à necessidade de modificação do pensamento estratégico, modificação dos investimentos, investimento em novos combustíveis, novos lançadores para longa distância. A gente está vendo, né, o Zircon, o Kinjal voando aí milhares de quilômetros com Mach 12, Mach 18, né? S500 sendo lançado, S550, quer dizer, uma revolução tecnológica muito grande acontecendo ao vivo,
não é? E o Brasil não tem nem o que eles chamam, os militares, né, o C4ISR, plenamente autônomo, porque a gente não tem uma rede, né, de satélites e de detectores que seria suficientemente sobreposta para poder nos vigiar, mas talvez porque não tenha necessidade. Se o inimigo é interno e anda de tênis e de pistola, você não precisa ter um C4ISR tão grande, não é? Tem toda razão. Essa questão do inimigo interno, o mito do inimigo interno, está presente. Quando a gente é pregado com muita frequência em operações de garantia da lei da ordem, por exemplo, para suplementar ou complementar ações da Polícia Federal, Civil, IBAMA, FUNAI, os órgãos de segurança pública, que são muito importantes, ou mesmo quando a gente vai dirigi-los, né, ocupando espaços desses órgãos, a gente tem que se preparar para isso. Então, boa parte do tempo de preparação para emprego de uma unidade militar, das suas estruturas, é voltada para isso, para fazer busca e apreensão, para fazer operações de tipo polícia. É aquela história, eu fumo cachimbo, vou criando o cacoete de fumar um cachimbo de um lado só. Então, isso também é responsabilidade dos governos de esquerda que tivemos nos anos 2000 e 2010, que empregaram em demasia Forças Armadas nessas ações. Agora, veja que interessante. Eu sempre achei que existia, porque está lá o garantia da lei da ordem na Constituição, mas ela precisou ser regulada, essa garantia, né? Então, as leis complementares acabaram regulando o preparo e emprego da força para essa missão constitucional de garantir a lei da ordem. E eu sempre achei, desde que estudei o assunto no curso de Estado-Maior, e mesmo antes, quando era empregado nesse tipo de operação, que havia uma interpretação equivocada na hora de elaborar a legislação complementar, de nos atribuir uma função policial, quando aquela garantia da lei da ordem do 142 era algo muito mais nobre, era algo muito mais simbólico do que simplesmente sair completando o trabalho de órgãos que já têm essa missão como sua destinação. Então, você vê exército entregando água, construindo estrada, indo em greve de PM, e esse trabalho acaba criando relações institucionais que não são adequadas ao emprego primordial de defesa da pátria. É óbvio. Quando você vê quais são as plataformas políticas dos militares que se apresentam na política, armamento da população. Isso não é pauta de Bolsonaro, não, hein? Armamento, flexibilização do porte de arma e posse de arma, é uma pauta dos militares, dessas cúpulas. Eu conheço, eu sei disso. Quando você vê essa questão da educação, de valores cívicos para a educação, monitoramento de órgãos de segurança, órgãos de movimentos sociais, lei antiterror para enquadrar esses movimentos sociais internos. Ora, isso é da luta política, gente. O Brasil já está maduro o suficiente, tem instituições jurídicas que têm suas falhas, têm seus vícios também se politizam, mas são elas que vão resolver essas questões, não somos nós. Nós temos que superar esse positivismo tacanho, redivivo, de nos acharmos salvadores de uma pátria, de procurar inimigos internos, e passar a nos preocupar tanto com os inimigos externos reais, como aqueles inimigos externos que se fingem de amigos para nos cooptar para os seus interesses. Nós servimos como bucha de canhão, quando eles precisarem complementar suas forças estatais para enfrentar os seus opositores. Então, o Brasil, que tinha vou falar de destino manifesto, que é também algo bem polêmico, mas que tinha uma vocação para ser um ator, um player multipolar, global, aliado com os Estados Unidos, que é uma aliança histórica importante, não estou condenando esta aliança, com a Europa, para usufruir da Europa dos nossos créditos de carbono, e negociar com altivez, e com a própria BRICS, a gente não consegue isso sem uma força armada importante, sem poder militar. E poder militar, Luiz, para encerrar, é indústria nacional de defesa, é indústria nacional. Não posso ficar dependente de satélites estrangeiros, não posso dar minha base de Alcântara para os Estados Unidos lançarem e eu não ter contrapartida. Eu quero ter tecnologia, eu preciso ter tecnologia, preciso ter satélite de posicionamento global para guiar os meus mísseis. Os meus mísseis, quais são os alcances dos meus mísseis? Quem são os inimigos ameaças? Quem nos ameaça? A Colômbia? A Venezuela? O Uruguai, cuja população é menor do que a grande Porto Alegre? Nossos inimigos não estão aqui na América do Sul, nossos potenciais inimigos, né? Estão além mar. Eu preciso identificá-los e estar preparados para me aliar, de modo a que eles não sejam meus inimigos potenciais, ou para combatê-los, aliados a outros, né?
E não é fazendo isto, tendo essa visão tacanha de política interna, se miscuindo em trens de FUNAI, de IBAMA, de INCRA, de política de saúde, de SUS. Não é isso. Isso nos desvirtua. Isso dá mau exemplo. Gente, isso dá mau exemplo. Né? E o mau exemplo muito claro, que é muito mais perigoso para a nossa coesão, é um sargento que está na fronteira se sacrificando, vê um general 4 estrelas no cargo de governo com salário fura-teto, ganhando o seu aumento da reforma da Previdência, que foi muito maior para os de cima e muito menor para os de baixo, e ganhando um salário extra como ocupante de cargo político, e esse salário não é nem submetido ao abate-teto. Isso sim destrói a coesão das Forças Armadas, e Forças Armadas sem coesão é país sem coesão. Né? Então, é assim que eu termino. Eu agradeço o teu convite, desculpe se eu fui muito longo em algumas respostas, dificultando a apresentação de todas as tuas perguntas, mas eu agradeço, fiquei muito à vontade aqui de conversar contigo, e em outras oportunidades, se quiser, a gente pode continuar esse papo, viu, Luiz? Pô, agradeço muito mesmo, até porque, assim, na verdade, faltou, porque eu anotei muita coisa e acabou que eu gostaria de, mas eu entendo que você tem outros compromissos a, quando quiser também transmitir alguma coisa que queira que eu veja e que eu publique, pode colocar aqui no canal. A gente recebe também muitos professores universitários, então todo debate acadêmico aqui, o nosso debate é acadêmico, né? Então, indicação de bibliografia, qualquer coisa, agradeço muito e agradeço a participação. Então, muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço para todos. Boa tarde, até logo. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau. Stop recording.